Meus amados irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Como eu disse, eu quero nessa noite compartilhar com vocês sobre esse tema, sobre sementes que podem prosperar a sua vida. Então, veja, todo ano quando chega o mês de janeiro, as minhas primeiras ministrações no mês de janeiro, eu quero apontar com elas algumas direções para a sua vida. Vamos relembrar? Primeiro domingo de janeiro, eu falei sobre o quê? Sobre amizades. Você precisa tomar cuidado com as amizades. Tem amizades que te puxam para trás, para o buraco. Tem amigos que você tem que é linguarudo, fofoqueiro, e você fica emprestando seu ouvido para ele, você vai para o buraco. No segundo domingo, eu falei sobre o que fazer. Na verdade, eu falei sobre família, apontando sobre o que fazer quando a alegria está indo embora do casamento. Ok? Falamos sobre isso. Hoje, terceiro domingo, eu quero falar sobre a vida financeira, sementes para que você possa prosperar na sua vida financeira. Então, 3 assuntos importantíssimos. Domingo que vem virá um outro muito importante também. São coisas que nós temos que tomar cuidado a vida inteira. A vida inteira eu tenho que tomar cuidado com o tipo de pessoa que eu estou fazendo amizade. A vida inteira eu tenho que tomar cuidado no meu relacionamento conjugal, na minha casa, na minha família. A vida inteira eu tenho que prestar atenção na minha vida econômica e financeira. A vida inteira eu tenho que prestar atenção nisso. Agora preste atenção. Vamos ler juntos, melhor dizendo, você vai acompanhar a leitura aí que eu vou fazer de Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Salomão escreve aí dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Vamos orar ainda sentados. Senhor Jesus, nós confiamos mais uma vez, ó Deus, às tuas mãos a ministração dessa palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez nesta noite possa continuar ministrando ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor traga entendimento e revelação dessa palavra, mas sobretudo que o Senhor possa promover uma grande transformação no nosso coração, uma grande mudança na nossa vida, para que, ó Deus, possamos ser esse instrumento de bênção diante do Senhor na vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Nós oramos e te pedimos que assim seja, em nome de teu Filho, amém. Meus amados irmãos e irmãs, Salomão, você e eu sabemos disso, ele foi o homem mais sábio do mundo, e ele escreveu sobre muitos temas importantes e relevantes para mim e para você. Nesse texto que Salomão escreve de Eclesiastes, ele está tratando das leis da semeadura e da colheita. Ele diz que se você e eu queremos ter algum tipo de colheita na nossa vida, nós precisamos, antes de qualquer coisa, de plantar alguma semente. Ninguém consegue colher nada se ela não plantar alguma coisa. Salomão não diz que há apenas um tempo de arrancar. Veja que ele diz que há tempo de arrancar o que se plantou, mas ele diz que há um tempo também de você plantar, porque ninguém pode arrancar alguma coisa se ele nunca plantou. Não há como ele fazer isso. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 22, o Senhor diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. O Senhor fez essa promessa. Aqui mais uma vez a Bíblia nos diz que não se trata apenas
de colheita, mas de sementeira e de colheita. Deus diz aí em Gênesis 8:22: enquanto durar a terra, haverá semente e haverá ceifa, haverá semeadura e haverá colheita. É o que o Senhor diz. Sem semeadura é impossível haver colheita. Lá em João, no capítulo 12, no verso 24, Jesus reforçou essa verdade quando ele disse que se o grão de trigo não cair no chão, ele vai ficar sozinho. Aquele grão que nunca foi plantado, que nunca foi semeado, ele vai ficar a vida inteira sozinho. Mas se você planta um grão de trigo, ele vai dar um pé, e nesse pé surgirão muitos grãozinhos que se tornarão trigo. Se não houver semeadura, esse grão vai ficar sozinho, ele nunca vai experimentar o poder da multiplicação. E esta é uma verdade que você e eu precisamos entender se nós queremos um dia melhorar a nossa vida econômica, se nós queremos um dia melhorar a nossa vida financeira. Muitas pessoas, eu conheço muita gente séria, muita gente boa, muita gente bem intencionada, tem vivido a vida inteira no aperto e na dificuldade, porque elas não aprenderam a semear, elas não aprenderam a abrir mão e lançar sementes para que a sua vida financeira melhore. O solo, às vezes, em que essa pessoa está, é um solo fértil, a semente que ela tem nas mãos é a semente da melhor qualidade, mas se ela não for semeada, se ela não for lançada na terra, ela nunca vai se multiplicar. Mas a pergunta que fica é o seguinte: que princípios você e eu precisamos entender sobre a lei da semeadura e da colheita para termos uma multiplicação na nossa vida financeira e econômica? Todos nós queremos, na nossa vida financeira e econômica, melhorar, crescer, avançar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a semear. Veja, se você quer avançar, em primeiro lugar, precisamos entender que sementes não plantadas não trazem benefícios. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Toda semente que não for plantada, ela não vai te trazer benefício. Existem muitos usos para as sementes além da semeadura. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 9:10, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá os frutos da vossa justiça. O texto está falando que Deus é aquele que nos dá sementes e é aquele também que nos dá pão. E todo recurso material que vem à minha mão e às suas mãos, ele pertence ao Senhor, é fruto da bondade de Deus. E uma parte desses recursos que o Senhor coloca na minha e na sua mão, uma parte desses recursos é semente e a outra parte é pão. Isso significa que uma parcela, aquela que é pão, é para ser desfrutada por nós, é para o nosso sustento e o sustento da nossa casa, é para suprir a minha e a sua necessidade, e é para nos satisfazer naquilo que precisamos. Mas ele diz que a outra parte é semente, que nem tudo que vem à minha mão e à sua mão é pão e é semente. E semente não pode ser comida. A semente, ela precisa de ser semeada, porque sementes que não são plantadas não trazem benefício para a sua vida financeira. Às vezes, eu reparo, as pessoas não conseguem avançar, as pessoas não conseguem prosperar, porque nós comemos as sementes que nós deveríamos semear na nossa caminhada, na nossa vida. Ou seja, usamos para o nosso prazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser semeado, para ser investido no reino de Deus, e nós não investimos, e nós não semeamos, e nós não plantamos no reino de Deus, mas desfrutamos das sementes que deveriam ser lançadas no reino de Deus. E quando você come as sementes, então você deixa de prosperar, você deixa de ser visitado pela generosidade multiplicadora de Deus. E se alguém come todas as suas sementes, ela não terá o que semear. E quem não semeia hoje, adivinhe,
não terá o que colher amanhã. Quem não planta hoje não vai poder desfrutar da multiplicação no dia de amanhã. Eu estou convencido de que muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras hoje, porque ontem elas foram infiéis, elas acabaram comendo as sementes que elas deveriam ter lançado na terra para que se multiplicassem. Talvez você me pergunte assim: pastor, como é que eu vou saber o que é semente e como é que eu vou saber o que é pão? Como é que eu vou saber aquilo que é pão, que eu posso desfrutar, que eu posso comer, que eu posso suprir a minha necessidade? E como é que eu vou saber aquilo que é semente e que eu devo plantar e semear no reino de Deus e na vida das pessoas? Essa é uma questão muito importante, já que o dinheiro que você pega, ele não vem marcado dizendo: este é semente e este é pão, este é semente e este é pão, este é pão e este é semente. O dinheiro que você pega, o dinheiro que eu pego, ele não vem escrito isso nas notas. A Bíblia, então, para que você e eu não possamos perder de vista o propósito de Deus, a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada indica alguns princípios espirituais que revelam a vontade de Deus e que dizem para mim e para você aquilo que é pão, que você e eu podemos comer, desfrutar e nos alegrar na presença de Deus, e ela mostra aquilo que é semente e que você e eu não podemos comer e nem podemos desfrutar dela, que precisamos lançá-la e semeá-la no reino de Deus. Lá em Provérbios, por exemplo, no capítulo 3, no verso 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Preste atenção, a primeira orientação é que as primícias não são dízimos. As primícias é uma oferta que representa o melhor que você tem e que deve ser consagrado ao Senhor. Está claro na palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que Deus não quer que você fique com as primícias. Elas são sementes que devem ser semeadas no reino de Deus. Outra direção é aquela que envolve os dízimos, que é os 10% daquilo que nós recebemos. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, ele escreve de maneira clara para mim, dizendo o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E ele começa a fazer aí uma série de promessas, dizendo que vai abrir janelas nos céus, que vai repreender o devorador por causa da nossa atitude de lançar sementes no seu reino. Segundo a palavra de Deus, os dízimos devem ser trazidos à casa do Senhor. Quem não faz está subtraindo de Deus. Os dízimos não são sementes que devem ser consumidas, comidas. Os dízimos são sementes, diz a palavra de Cristo, que nós não podemos devorar como pão. Os dízimos são sementes que nós temos que semear no reino de Deus. É melhor não comê-lo, é melhor não usá-lo, é melhor não tocar naquilo que é propriedade do Senhor e que não te pertence e nem a mim, porque primícias e dízimos, tudo isso são sementes, não são pão, e Deus não permitiu que você e eu possamos desfrutar deles para o nosso prazer. Isso são sementes que temos que lançar, e elas trarão para a minha vida e para a sua vida uma multiplicação sobrenatural, e Deus espera que você e eu o obedeçamos e que nós semeemos as nossas sementes quando elas chegam às nossas mãos. As bênçãos prometidas aqui em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, é para aqueles que não comem as sementes que devem ser semeadas, é para aqueles que têm a atitude de lançar as sementes que Deus coloca em suas mãos. A esses, a palavra de Deus diz que aumentará, dará mais sementes e ainda multiplicará os frutos da nossa justiça. É bom que você saiba que sementes são plantadas, e quando nós as plantamos, elas nos trazem uma multiplicação. A primeira coisa que você precisa entender é que toda semente que não é semeada, ela não vai te trazer benefício. Quando você tem uma semente e que Deus não permitiu que ela se tornasse pão na sua vida para você comer dela, e você insiste nessa caminhada, e você não a lança, não a semeia, não a derrama no reino de Deus, ela não te trará avanço financeiro, porque Deus não te permitiu
tocar na semente. Semente é para ser semeada, pão é para ser desfrutado na nossa vida. Toda semente que você não semeia, você não vai conseguir uma multiplicação abençoadora para a sua existência. Em segundo lugar, nós precisamos entender que sementes atadas não se multiplicam. E eu vou te explicar o que é isso. Cristina, você como eu nasceu na roça, né? Eu talvez, essa garotada nova aí não vai entender muito, mas eu vou ter que explicar. Quando eu era garoto lá na roça, não é? Menino na fazenda, havia uma brincadeira que eu gostava muito. Eu acho que vai encher o coração de muitos aqui mais antigos de saudade. Na beirada do ribeirão, lá da fazenda, eu pegava aquelas contas de lágrimas, não sei se vocês se lembram. Eu pegava muitas daquelas sementes de contas. Você se lembra, Cristina? Você também, Carlinhos, você lembra? Você também lembra? Pingo, você lembra? Não, Pingo não lembra de nada. O Pingo é mais novo que a gente, Carlinhos. Aquelas sementes de contas, eu não sei se vocês se lembram, os mais antigos vão se lembrar. A gente pegava e passava uma agulha numa linha e a gente fazia o quê? Cordão, fazia pulseira, a gente brincava com aquele negócio, você se lembra? Você lembra desse negócio? E depois que a gente pegava essa agulha e linha, atava aquelas sementes uma nas outras, né? A gente prendia aquilo e fazia uma série de coisas que a gente gostava de realizar com aquelas sementes. Aquelas sementes de contas atadas pelas linhas, que a gente colocava nos colares ou nas pulseiras, elas podiam ficar ótimas, bonitas, lindas, e elas ficavam durante muito tempo até brilhosas e muito bonitas. Mas as sementes de contas que eu prendia, que eu atava nos colares ou nas pulseiras que brincava, nenhuma dessas sementes, elas se multiplicaram com o passar dos meses. E por que elas não se multiplicavam? Porque, preste atenção, porque Jesus afirma, lá em João 12, verso 24, que se a semente não cair no chão, ela ficará só, ela não se multiplicará. Uma semente pode cair nas mãos, por exemplo, de um artista, e com ela ele pode fazer uma linda joia. Ele pode polir essa semente, cuidar dessa semente, mas essa semente, ela nunca vai desenvolver o seu potencial de multiplicação, porque ela não foi semeada. A semente pode, por exemplo, também cair na panela de um cozinheiro famoso, habilidoso, que faz coisas deliciosas, e ela pode até fazer parte da refeição de um rei, mas cozinhar esta semente não vai levá-la a se multiplicar. Só há um modo de conseguir multiplicação de uma semente: você precisa de plantá-la. Esta é a lei da semeadura e da colheita, e ela não pode ser alterada por ninguém. Quem a criou foi o próprio Deus. A lei da semeadura e da colheita financeira é igual à lei da semeadura e da colheita na agricultura. Deus não pode trazer para você uma colheita financeira multiplicadora, a não ser que você plante na obra dele uma parte das suas finanças, a não ser que você semeie na obra do Senhor parte das sementes que Ele tem colocado nas suas mãos, porque sementes atadas, sementes presas, retidas, guardadas, elas não vão se multiplicar. Você tem que semear, você precisa abrir as mãos e aguardar para que no tempo certo essa colheita retorne a você. Toda semente, ela tem um tempo de dormência no útero da terra. Você não conseguirá ter uma multiplicação econômica e financeira na sua vida e uma colheita maravilhosa, a não ser que você plante a sua semente, a não ser que você decida liberar a sua semente. Deus não pode melhorar as minhas finanças, Deus não pode melhorar as suas finanças, até que nós aprendamos a semear no solo do Evangelho.
Lá em Lucas, no capítulo 6, verso 38, Jesus diz algo extraordinário, e nós temos que aprender com ele. Jesus pregando e ensinando sobre isso, ele diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui nesse texto, Jesus fala que para receber uma multiplicação, existe uma condição muito simples para mim e para você, para que nós possamos entender. Ele diz que é algo muito simples. Primeiro, você precisa liberar a sua semente. Primeiro, você precisa dar. E depois, dar-se-vos-ão. O que Jesus está dizendo é que não haverá cestos transbordantes, recalcados, até que você libere a sua semente. Nem vai existir uma vida financeira abençoada, sobrenatural, recalcada, transbordante, até que você e eu aprendamos a semear no solo do Evangelho. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 1, Salomão, falando ainda sobre a semeadura, ele escreveu dizendo o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Antes de qualquer coisa acontecer na sua e na minha vida, nós precisamos dar, nós precisamos lançar, nós precisamos liberar a nossa semente, semear algum pão sobre as águas, para depois podermos recolher e colher. Quando Salomão fala de lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o recolher, Salomão estava falando de quê, irmãos? Ele estava falando de pescaria. Você chega na beirada de um ribeirão, na beirada de uma lagoa, e você joga o pão. O que acontece? Os peixinhos, você vai todo dia lá e vai jogando, daqui a um mês os peixinhos estão tudo gordos, aí você bota um anzolzinho naquele pão e joga, daqui a pouco você lançou o pão. Depois de muitos dias, você vai pegar um peixe gordinho e você vai desfrutar de uma alimentação abundante, porque você lançou o pão, você cevou o bicho, você colocou a comida ali. Vai ter que esperar, viu? Eu gosto de dar uma pescada de vez em quando, meu amigo Cléris também gosta de pescar. A gente tem que jogar pão e enganar o bicho, deixa o bicho comendo. Depois de muitos dias, 30 dias, 15 dias, o bichinho está mais gordo. A gente vai lá e colhe aquilo que nós plantamos. Em Mateus, no capítulo 7, 12, Jesus diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se você quer que as pessoas, por exemplo, sejam suas amigas, primeiro você precisa plantar uma semente de amizade na vida delas. Jesus está dizendo aqui, queridos, que nós precisamos plantar uma semente antes de colhê-la. Esse é outro princípio do Evangelho que nós precisamos aprender. Sementes não plantadas não vão te abençoar de maneira nenhuma. Sementes atadas que você retém e não semeia, elas nunca vão se multiplicar na sua vida. E em terceiro e último lugar, você precisa fazer um investimento para que você possa ver um acréscimo. Esse é outro princípio da palavra de Deus. Não há como você ter acréscimo na sua vida financeira e econômica se você não fizer investimento. Preste atenção, toda conta comercial bancária, por exemplo, tem interesses naquela quantia em dinheiro que você vai investir. Você já viu isso? Você precisa abrir uma conta no banco. O banco abre uma conta para você. Por que o banco abre uma conta para você? Porque ele está interessado naquilo que você vai semear lá, naquela conta. Meu amigo Alexandre trabalha no banco, José trabalha no banco,
né? Temos dois, né? Tem mais alguém que trabalha em banco aqui que eu não sei? Acho que não, né? Então você abre uma conta lá, todo mundo corre atrás de gente para abrir conta, né? Porque é interessante para a agência. Ela está esperando que você semeie naquele banco. Você abre uma conta de poupança num banco e o banco fica na expectativa de quanto você vai semear lá, de quantos depósitos você vai fazer naquela agência, e você também, por outro lado, fica na expectativa de quanto que esse banco vai te dar de colheita, vai te dar de juros pelo dinheiro que você semeou nesta conta. O acréscimo financeiro do seu banco é muito diferente, por exemplo, daquela colheita que vem da parte de Deus para a nossa vida. Comparando a Deus, o sistema bancário do mundo é muito mesquinho no seu valor de acréscimo. A poupança, por exemplo, pense aqui comigo. A poupança, você coloca o seu dinheiro conquistado com dificuldade, com suor, com empenho e dedicação, com aquela economia toda que você fez, com muito sacrifício, você coloca lá na sua poupança. E aí, adivinhe, você passa o ano inteiro economizando, para chegar no final do ano, você descobrir que a poupança apanhou da inflação. Ela paga no máximo 6% de correção ao ano, mas o banco só te dará 6% de correção ao ano, se você pegar a sua semente financeira e colocar lá naquela poupança. Se você não plantar sementes naquela conta, você não terá uma correção financeira nem de 6% ao ano. Se você não investir valor nenhum ali, você não terá nada. Em Mateus 13, verso 8, Jesus falando sobre o acréscimo de Deus, escute isso. Em comparação aos meios financeiros da sociedade, em comparação ao acréscimo que os bancos prometem fazer, Jesus falando que o acréscimo que vem da parte de Deus é infinitamente superior a qualquer instituição financeira do planeta. Ele diz que quando você e eu lançamos as nossas sementes, abrimos mão e semeamos no reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus promete um acréscimo, e Ele não começa de baixo, Ele começa de cima. Você pode conferir na sua Bíblia, em Mateus 13:8, Ele começa dizendo assim: te dará 100 vezes por um, te dará 60 por um, e 30 por um. O acréscimo de Deus é sobrenatural, é muito mais generoso do que qualquer banco. Mas não pense que Deus é tolo só porque Ele é generoso, querido. Você e eu precisamos entender isso. Deus não é bobo porque Ele é generoso, não. O Senhor também requer que você faça um depósito. O Senhor requer que você também lance a sua semente antes de que esse acréscimo venha para a sua vida. Você está achando que eu estou falando bobagem? Se você tem a Bíblia na mão, abra em Gálatas 6:7 e veja o que a palavra de Deus diz lá. Eu vou ler para você. Gálatas 6:7, ele diz assim: não vos enganeis. Tem muita gente que quer ser esperto com Deus, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Se ele não semeia nada, ele vai ter nada. Se ele não semeia coisa alguma, ele vai colher coisa alguma. Se ele semeia infidelidade no seu relacionamento, é isso que ele vai ter na vida. Para que o agricultor no campo, ele tenha um acréscimo na colheita da sua agricultura, dele também é exigido que ele plante sementes para que ele possa então ter uma colheita multiplicadora, querido. E do mesmo modo, você e eu precisamos semear a nossa semente, se nós queremos um acréscimo na nossa vida econômica e financeira. Não tem como alguém prosperar economicamente e financeira se essa pessoa não semear as suas sementes.
quem pode acrescentar a sua vida, quem pode acrescentar a sua história é o Senhor Jesus. Faça todo o esforço para que você possa ser um homem e uma mulher fiel. Nesse ano que nós estamos iniciando nele de 2022, lance a sua semente, permita que esta lei universal da semeadura e da colheita, querido, ela entre fundo no seu coração, ela encontre espaço no seu coração. Quando você fizer isso, você vai descobrir os benefícios que essa lei da semeadura e da colheita vão trazer para a sua caminhada e para a sua vida. A lei da semeadura e da colheita é que você e eu, antes de colhermos, precisamos semear. E a Bíblia diz aí em Gálatas 6,7: de Deus não se zomba. Camarada não planta nada, a cidadã dá de ombros com as coisas de Deus e no final do mês espera uma colheita sobrenatural. Sem semeadura não há multiplicação. Se você entender isso, querido, nesse ano de 2022, eu tenho certeza, Deus vai abençoar cada semente que você lançar na sua caminhada. Ele vai trazer para você uma experiência sobrenatural de multiplicação. Mas para isso é necessário que você lance a sua semente. As sementes que eu venho plantando, eu nunca as plantei como negociata com Deus, porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei que Deus não deve nada para ninguém. À medida que nós caminhamos e obedecemos a sua palavra e vivemos de acordo com ela, o Senhor vai promovendo o milagre, a multiplicação. O Senhor vai multiplicando a minha e a sua sementeira. Nem tudo o que chega nas suas mãos é pão para você comer. Parte do que chega é pão para você desfrutar, mas a outra parte é semente que você tem que semear. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria nesse ano de 2022, para que você e eu possamos juntos ver essa casa prosperar de maneira sobrenatural em nome de Jesus. E essa casa prospera quando você entende que precisa lançar as suas sementes, e lance a sua semente com fé, e saiba que Deus vai promover a multiplicação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. E olha que esse ano eu estou meio corajoso. No primeiro domingo do mês, eu convidei quem quisesse para me escutar aqui, depois do culto, sobre um investimento financeiro que eu fiz na Bolsa de Valores. Alguns irmãos ficaram corajosos, eles ficaram. Eu expliquei como era o negócio e expliquei o seguinte: é um investimento de risco. Então você vai colocar R$1.000 aqui e R$1.000 cá. Você pode perder tudo, mas se der certo, no final do ano nós vamos estar aqui na frente dando testemunho de quão extraordinário foi aquilo que Deus fez na nossa vida. Se a gente perder o dinheiro, eu falei para eles, eu vou ficar com uma vergonha muito grande, que além de eu perder o meu, ainda alguns irmãos perderam também, mas eu avisei que era de risco. Bolsa de valor, irmão, é um negócio sério. Mas quem não tem coragem de arriscar, nunca vai ter coragem
para fazer muita coisa. Você tem que ter coragem de arriscar uma parcela pequenininha do seu patrimônio, para que Deus possa promover na sua vida uma grande reviravolta. Pastor, o que o senhor espera no final do ano? Bom, no final do ano eu espero estar aqui na frente com mais uma meia dúzia de corajosos, para dar testemunho. A gente não quer passar vergonha não, né, Eliezer? Eliezer investiu igual eu, a gente não quer passar vergonha. Falei com ele, Eliezer, se a gente perder eu vou ficar com uma vergonha, né? Mas eu avisei que era de risco. Mas o potencial é extraordinário. Eu sou um homem de fé. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou investir. E vou ficar quietinho. Dá até gelo na espinha quando o negócio cai, né, Eliezer? Mas é assim, irmãos. O agricultor no campo não é diferente. Eu gravo o Globo Rural todo domingo. De hoje eu gravei. E ver o testemunho dos homens que estão plantando milho no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está numa seca, nós aqui de Badágua, eles numa seca terrível. O milharal do povo morrendo. O homem do campo não tem nenhuma garantia de que a semente que ele lançou vai frutificar. Mas sabe o que ele faz? Todos os anos, o que eles fazem? Eles semeiam. Por isso que você tem arroz, feijão, aquele angu gostoso na sua mesa, porque tem gente com coragem lá no campo de arriscar. Se eles não semeassem, nós estaríamos igual a Venezuela, morrendo de fome. Mas porque eles semeiam, existe abundância. E o nosso país bate ano após ano recordes de colheitas de sementes. Sabe por quê? Porque tem um povo corajoso, investindo semente na terra e ficando rico. Porque ninguém planta semente para ficar pobre. Tá certo? Aprenda com os agricultores. Seja inteligente, plante sementes e elas te darão um retorno sobrenatural. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu nessa noite, de podermos estar aqui na tua casa, na tua presença, ouvindo a tua palavra. E nós queremos te pedir, ó Deus, no nome de Jesus, que essa palavra o Senhor possa imprimi-la no nosso coração, a fim de que os homens e mulheres que aqui estão sejam pessoas que tenham uma firme determinação no seu coração de lançarem as suas sementes com fé no teu reino, sabendo, porque é promessa do Senhor, sabendo que haverá um tempo em que nós vamos voltar com os feixes, sabendo que há um tempo em que a graça do Senhor haverá de multiplicar as sementes que temos lançado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, e te pedimos nessa noite que toda resistência com relação à revelação desta palavra seja quebrada nos nossos corações em nome de Jesus, para que no final desse ano o Senhor nos dando vida, saúde e condições, possamos estar aqui no final dele testemunhando de quão grande é a provisão do Senhor para a nossa vida mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus, amém.